Então, para fechar nossa atividade, nós vamos terminar com religião e cultura. Eu expliquei todo o processo de mumificação, a importância, né, dos rituais pós-morte para os egípcios. Eles acreditavam em vida após a morte. Então, para que você tivesse direito e tivesse condições de ter uma vida após a morte tranquila, você precisava passar por todos os rituais. Então, eles valorizavam muito os rituais. Era feita a pesagem do coração para verificar se você tinha direito ou não de ter a vida após a morte, e você só teria direito se houvesse um equilíbrio entre a pena e o coração, porque significaria que você teve uma vida ética. Só que, além disso, que era avaliado, né, como foi sua vida, quais foram as suas atitudes. O mais importante, além disso, eram os rituais. Você teria que passar pelos rituais de forma minuciosa para que a sua vida após a morte pudesse ocorrer tranquilamente. Então, o ritual de mumificação, ele era muito importante para os povos egípcios. Conservar aquele corpo, da melhor forma possível para que a alma o encontrasse da forma mais preservada possível era muito importante para os povos egípcios. Nós sabemos que os faraós mortos, eles eram sepultados em grandes túmulos. Nós conhecemos como túmulos as pirâmides de Gizé, né, que são as sobreviventes. Nós sabemos que muitas aí se perderam ao longo do tempo porque elas eram muito pesadas e o solo ele não aguentava, né, o peso das pirâmides. Então muitas hoje estão soterradas. Nós temos poucas sobreviventes e as de Gizé são uma delas. Nós vimos como elas eram construídas, né? As mastabas, elas eram blocos gigantes de pedra do tamanho de um apartamento, então realmente eram estruturas muito pesadas. Nós vimos também que junto aos túmulos não existia, a gente encontrava vários objetos, então lá não existia só a múmia, vários outros objetos eram encontrados ali junto àquele corpo, objetos de valor, mobília, papiros com instruções, brinquedos, alimentos, muitas coisas eram encontradas ali para que quando a alma retornasse ao corpo, ela tivesse o básico para ela conseguir os primeiros momentos ali da vida após a morte, conseguir viver após a morte tranquilamente, porque existia uma vida após, né? Nós temos aí os canopos, que eram os vasos onde os egípcios guardavam alguns órgãos internos da pessoa mumificada. Nós vimos tudo isso. E aqui na questão número 1 tá uma situação muito interessante. Os egípcios, eles não tinham livros. A gente não tem aí registros como se fossem livros igual nós conhecemos hoje. Nós tínhamos os papiros, os hieróglifos das paredes. São esses pequenos trechos, são esses pequenos escritos aí que fizeram a história do povo Egito, e é a partir deles que nós conhecemos um pouco aí, ou nós conhecemos pouquíssimo, aliás, da cultura e dos costumes desses povos. E o que é considerado aí o livro dos mortos é esse papiro aí, é um pedaço, né, um trecho do que era o julgamento da alma e a pesagem do coração, como eu acabei de falar. Então nós tínhamos aí o Osíris, né? Ele está aí acompanhando esse processo de julgamento para verificar se o coração ele é mais leve do que a pena ou equilibrado, e se a pessoa tivesse o coração mais leve significa que ela teve uma vida ética, e se ela teve uma vida ética ela tem direito à vida após a morte. O Osíris é esse daí com a cabecinha verde, tá? Na imagem que vocês estão vendo, ele participa do processo de julgamento aí da sua alma, da alma, né, do morto que está sendo analisado. E aí, se o coração ele for mais leve do que a pena, significa que os próximos rituais podem acontecer perfeitamente e que a pessoa vai ter direito à vida após a morte. Mas para que a vida após a morte seja uma vida tranquila, todos os outros rituais são extremamente necessários, tá? Eles valorizam muito esses rituais pós-morte. Numere cada uma das partes do julgamento após a morte, conforme a descrição a seguir.
Então, no 1 aqui, nós temos o coração sendo pesado na balança. Acima da balança, nós temos a figura de Mate, que é o deus aí da ética, tá? Pelos egípcios. Quando você for analisar seu livro, você consegue ver essa imagem melhor, tá? É esse aqui, ó, que tá no meio da balança, ok? E na 2, homem sendo apresentado ao deus Osíris. Então, significa que o coração dele foi leve, que ele teve uma vida ética, então ele já passou por essa etapa e agora ele está sendo apresentado ao deus Osíris, sentado aí, ó, com a cabecinha verde. Isso era muito interessante, gente. Os egípcios, eles têm uma cultura muito interessante. Identifique as imagens de acordo com essas informações. Circule com lápis de cor azul o animal que devora o coração. Se esse órgão for mais pesado que a pluma, o animal tá aqui, olha. Ele é um animal com a cabeça de um jacaré, tem a juba aí do leão, né? Uma parte de leão e uma parte hipopótamo. É esse animal aí que você deve circular. Ele está na frente da balança, né? E aí representado como um leão, com a face de jacaré e as ancas de um hipopótamo. E circule com lápis cor vermelho o deus Osíris. O deus Osíris é esse representado aí na cor verde, está sentadinho, conforme eu já acabei de falar. Se ele está sendo apresentado ao deus Osíris, é porque ele passou por essa etapa. E escreva 3 informações sobre as crenças e os rituais egípcios em relação à morte. Então, o que a gente pode falar? Olha só, os egípcios acreditavam em vida após a morte. Os corpos eles eram mumificados para se manterem preservados para outra vida. Nós já falamos muito sobre isso. E a alma do morto passava por um julgamento que podia conceder o direito à vida eterna. Após esse julgamento, ele teria direito à vida eterna e devia passar pelos outros rituais para que a vida após a morte fosse o mais tranquila possível. 3. Decifre o enigma para descobrir qual o principal elemento para manter as tradições das primeiras sociedades humanas. Você vai pintar aí tudo que é letra F, H, G e A e depois você vai desembaralhar as letras que sobram para formar a resposta. E você tem como resposta costumes, ok? E aí, nós temos aí outros olhares. Leia os textos e responda as perguntas a seguir. Olha só, nós temos aí essa imagem de 1974, quando foram encontradas 30.000 esculturas de barro representando soldados. Essas obras estavam enterradas na tumba do imperador Qin, o governo de maior relevância na China antiga, o qual morreu em 210 a.C. Olha só, letra A. Os chineses também acreditavam em vida após a morte, e a tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade. Em que esse achado arqueológico em que se assemelha com o costume dos egípcios, tá claro, né? Nas tumbas dos faraós também foram encontradas figuras de madeira e de barro representando pessoas, né? As pessoas importantes para a vida daquele faraó ali após a morte, seja seu exército, sejam pessoas lá que eram importantes para o seu cotidiano, para que quando ele morresse, elas estivessem lá o ajudando, para que depois que ele conseguisse passar por todos os rituais e vivesse após a morte, aquelas pessoas ali o ajudassem para que a sua vida fosse mais tranquila. Então, eles faziam miniaturazinhas de barro, de madeira, que representavam pessoas que deveriam estar ali presentes com ele após a morte. Os chineses faziam a mesma coisa. Existiam civilizações que, quando o líder morria, eles matavam as outras pessoas e enterravam junto. Então, para aquelas pessoas pudessem fazer companhia para aquele líder, para aquele governante ali após a morte. Os egípcios e os chineses não, eles faziam miniaturas, seja de madeira, seja de barro, das pessoas que seriam importantes para fazer companhia após a morte daquele sujeito.
Considerando o número de esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar que ele era um governante poderoso? Com certeza ele era. O grande número de esculturas de soldados representa o poder. Olha só o número de esculturas, né? Representa o poder daquele imperador, certo? O rei é a lei, nós já sabemos, né, que ele detém o poder legislativo, então, se tivesse algum julgamento ali, eles iam julgar pelos costumes da época, ou se o faraó, por exemplo, ele é Deus, ele falou, não, a pessoa tal vai ser punida dessa forma por ter cometido esse crime, ou por ter feito essa coisa errada. Eu sou faraó, eu sou Deus, estou falando que vai ser punido dessa forma, então vai ser punido dessa forma. Então, era assim que se julgavam os fatos ocorridos na época, tá? Eu acho essa imagem aqui do santuário doméstico da 18ª dinastia muito interessante. Nós temos a figura aí do Akhenaton e da Nefertiti. Olha só, eles brincando com seus filhos, demonstra aí, né, como que a criança era vista. Então, eles tinham essa ideia de criança com o sentimento, né, com afeto, com cuidado. A infância, ela era valorizada, diferente de outros povos que viviam na mesma época, que não davam esse valor à criança e à infância. Os egípcios davam. Tanto essas imagens aí que nos comprovam isso, tanto os brinquedos que eram encontrados junto aos túmulos, né? Como era importante a infância para eles, que até objetos aí da sua infância, elas estavam presentes ali junto com os outros que seriam importantes para a vida após a morte. Acho interessante essa visão, porque outros povos na época não tinham. Se o filho por exemplo, os gregos, se o filho que nascesse fosse menina, mas ele queria menino, matava. Se tivesse algum defeito, afogava. Se nascesse mais um, mas eu não quero mais um, porque eu já fiz meu testamento, já está pronto, eu não quero mais um filho, não quero mudar meu testamento, mato também. Então, outros povos que viviam na mesma época tinham uma ideia de infância bem diferente dos egípcios. E a ideia que eles têm de valorização da infância é muito parecida com o que nós temos hoje. Questão 1. De acordo com o que você estudou sobre mumificação, complete o texto a seguir usando as palavras destacadas. Então, vamos lá, porque o ritual de mumificação era muito importante para os povos egípcios. A múmia era colocada em seu ataúde. O que é ataúde? Seria a caixa mortuária, o sarcófago, tá? E esse fechado no túmulo. O morto teria então de passar através de um local perigoso, conhecido como Duat. Os perigos eram os monstros, lagos em ebulição e rios de fogo. Superando os monstros, o morto chegaria aos portões de Aro, o pós-vida egípcio, para encontrar seus amigos, mas antes teria de passar pela maior prova de todas no salão das duas verdades. Seu coração era então pesado e colocado num dos pratos de uma balança, tá lá no livro dos mortos, né? Todo o ritual. No outro prato ficava a pena da verdade, que continha todas as mentiras da vida passada do morto em julgamento. Os 3 maiores deuses, Osíris, Anúbis e Tote, decidiam o resultado da pesagem. Tem muita crítica aí, tá? Com relação a esses deuses. Mas não vamos entrar nesse caso, não. Se o coração passasse no teste, a pessoa poderia atravessar os portões de Aro. Mas se fosse reprovado, o coração seria comido por um monstro horrível chamado Devorador, que era parte crocodilo, parte hipopótamo e parte leão, como nós vimos lá na figura, né, do livro dos mortos. E quando o devedor pegava o seu coração, a pessoa estava perdida para sempre, não tinha direito à vida após a morte, então nem adiantava os outros rituais. Porque a crença na divindade dos seus o ajudava a governar. Olha, isso é muito importante, gente. A partir do momento que você acredita que aquilo é um Deus, uma figura soberana, né, divina, extremamente importante, essa crença fazia a população temer e respeitar os seus reis, seja o faraó, seja o rei sacerdote. O rei sacerdote está ali porque foi escolhido por um Deus. Assinale com X a ilustração que representa os túmulos dos grandes faraós. Tá aí, ó, a pirâmide.
Nós vimos as pirâmides de Gizé, nós vimos como elas eram construídas com as mastabas, as primeiras eram em forma de degraus, né? Lembra do exemplo que eu dei do livro? E aí depois eles decidiram unir, as pontas e aí formaram essas pirâmides triangulares como nós conhecemos. E a questão 4, relembra as características dos grupos nômades e sedentários, a matéria nossa inicial, e para isso escreva essas características conforme indicado no quadro. Nós falamos muito sobre isso, então tenho certeza que vocês estão fera. Características dos povos nômades. Eles não tinham lugar fixo para morar, não tinham, porque eles não sabiam cultivar seu próprio alimento, não praticavam agricultura, pastoreio, então eles tinham que ir para a natureza procurar o seu alimento. Então eles não tinham como se fixar, eles tinham que estar à caça e coletando alimento o tempo todo. Características dos povos sedentários. Eles estabeleceram-se em povoados depois de desenvolverem a agricultura e o pastoreio, como os egípcios, que descobriram ali no Nilo, com o Nilo, a possibilidade de cultivar o seu alimento, de praticar agricultura. Não davam muito valor ao pastoreio porque eles achavam que era dispendioso, mas mesmo assim tinha, tá? A criação de animais. Só que não era o objetivo principal deles, eles achavam que a agricultura era melhor de se praticar porque ela possibilitava alimentar mais pessoas do que o pastoreio. Viviam da caça e da coleta, nós já sabemos disso, eles tinham que ir à natureza coletar e caçar. E as comunidades continham um maior número de pessoas. Por que continham? Porque ali tinha alimento, tinha excedente de alimento. Então as pessoas iam procurar aquele lugar ali para poder sobreviver. Porque ali ele poderia se estabelecer, construir sua casa, tem seu alimento ali naquele meio, cultiva, deixa crescer, colhe. Então a vida se torna mais fácil e tranquila se você tiver como se estabilizar. Organizavam-se em pequenos grupos e nós já sabemos que desenvolveram o comércio e praticavam trocas comerciais, com outros povos. Como eles se estabeleceram ali e conseguiam cultivar o seu próprio alimento, ou tinham pessoas que teciam lã, tinham pessoas que faziam a cerâmica. Então, eles tinham como trocar a cerâmica pelo alimento, pelo cereal. Tinha como trocar a lã pelo cereal. Ou quem ficava só na agricultura e precisava da cerâmica ou precisava da lã, trocava o que produzia pela lã. Então, aí começaram as primeiras trocas comerciais. Nós vimos lá nos primeiros exercícios que não existia moeda, existiam trocas, Se eu cultivo, eu troco com quem está ali produzindo a lã. Se eu cultivo, eu troco com quem está produzindo cerâmica. Ou se eu não cultivo nada, mas produzo a cerâmica ou a lã, eu troco pelo meu alimento. E aí eles conseguiam sobreviver dessa forma ali naquelas comunidades e as pessoas foram indo ali e se ajeitando ali naquele meio. E nós temos então as grandes civilizações, o Egito e a Mesopotâmia, certo? Então, nós terminamos o livro 1, terminamos as correções. Dúvidas, assistam os vídeos. Podem pesquisar aí na internet, tem muita coisa interessante sobre Egito e Mesopotâmia também. Não precisa ficar só nos meus vídeos, só na apostila. Quanto mais você souber, melhor. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. E amanhã o trabalhinho de vocês está disponível, certo? Bons estudos para todos!